São Sebastião da Grama. Saí de Santa Rita hoje debaixo de chuva, com o objetivo de comer um torresmo no bar do Carlão. Só não tomei o cuidado de ver que eles não fazem torresmo no domingo. Quer dizer, perdi a pernada. Bom, foi um bom passeio. Sempre gostoso andar com a Eva na estrada. E foi bom também para testar os baús na chuva, né? Para ver se entra água. Eu não tinha feito um teste muito intenso deles. Bom, tem bastante gente perguntando para mim como que a Himalaia se comporta aí como sendo única moto, né? E se eu me vejo tendo só Himalaia como moto, né? Se ela substitui uma Big Trail, se ela consegue substituir a Tiger, né? Bom, para entender um pouco isso, poder responder essa pergunta, né? A gente precisa saber primeiro o que a Tiger oferece e o que a Himalaia oferece, e aí fazer umas ponderações primeiros, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas das especificações da Tiger e algumas das funcionalidades que ela possui, que eu acho que são interessantes, né? Depois a gente olha a questão da Himalaia, né? O que ela oferece e o uso que eu faço das motos, e com isso a gente vai chegar a uma conclusão aí no final das contas, né? Bom, então a Tiger é uma moto grande, ela pesa aí os seus 260 quilos, né? E possui um motor de 1.200 cilindradas, 3 cilindros, são 140 cavalos de potência. E a principal característica desse motor é uma curva de torque bastante plana, ou seja, ela responde de forma linear em praticamente toda a faixa de rotação dela, né? Então em baixa, em média e alta rotação ela responde mais ou menos da mesma forma. A Himalaia, todo mundo já conhece as especificações dela, né? São 24 cavalos, tem bastante torque em baixa rotação e o motor morre muito cedo, né? Ali em 6.000 RPM ele já está no fim da vida dele, né? E não desenvolve, né, velocidade, né? A gente sabe que a potência de pico ela tem um grande papel aí na questão da velocidade final, né? Então a Himalaia ela fica bem ali em torno dos seus 80 até uns 110 km por hora. Acima disso começa a sofrer um pouquinho mais, né? Chega até 130 km por hora, mas não é a zona de conforto da moto. Então 110 ela vai bem. Acima disso aí eu já considero que a moto está forçando além da sua zona de conforto, né? Então a Tiger não, né? A Tiger o limite aí, na verdade, é a sua coragem, né? A moto ela vai até onde a sua coragem te permite ir. Então é uma moto muito potente, muito ágil, né? E pesada. Bom, a Tiger ela tem uma série de funções ali, né, de conforto que ajudam bastante a gente numa viagem mais longa, né? Por exemplo, ela tem a suspensão eletrônica semi-adaptativa, né? Ou seja, ela detecta quais são as condições ali do solo e se ajusta a essas condições, né? Sem você ter que fazer nada, né? E você também tem a opção de definir ali o quão macia ou quão rígida a suspensão vai estar. E pode mudar isso a qualquer momento com a moto em movimento, né? Basta você mudar ali no painel o ajuste que você quer da suspensão. Ela tem vários modos de pilotagem. Então tem modo de estrada, né? Modo de chuva e o modo off-road. No modo de chuva ela reduz um pouquinho a potência, né? Tira um pouco o torque embaixo. Ela fica mais boba em baixa rotação para evitar que a roda gire, né? O controle de tração fica mais intrusivo, ou seja, ele entra mais cedo. O ABS também ele fica mais intrusivo. Então com isso aí você consegue evitar travamento de roda e coisas do tipo, né? No modo off-road ele permite que a roda traseira gire até 2 vezes mais rápido que a roda dianteira, então permite que você dê uma escapada com a roda traseira. O ABS fica muito menos intrusivo na roda traseira, mas continua a mesma coisa na roda dianteira. Então ela é
É um modo que te dá uma certa diversão, né? Para você poder andar na terra com segurança. E o modo Road, né? Seria um modo comum aí, né? O modo que a gente usa normalmente numa pista seca. Bom, além disso, ela tem também os aquecedores de manopla, né? Então a manopla é aquecida. Aqui no Brasil isso não faz muita diferença, mas quando você cruza montanhas, né? Sobe na altitude, a temperatura cai bastante. E nessa condição aí, ter, né, esse aquecedor faz uma certa diferença, né? Outra coisa que ela tem também é uma bolha ajustável, né, eletricamente, né? Então ela tem um motor que permite que você ajuste a posição da bolha sem ter que tirar a mão ali do guidão, né? E poder fazer isso também em movimento. Isso parece ser uma frescura, mas é uma frescura que quando você começa a usar, ela faz muito sentido, né? Então, eu acho a grande vantagem desse tipo de recurso é que você, por exemplo, está numa rodovia, né, e está com muito vento no rosto, você pode subir a bolha, tirar o vento do rosto, né, melhorar o ruído, né, reduz o ruído, melhora o conforto. Aí quando você chega numa cidade que está muito quente, você consegue abaixar a bolha e jogar o fluxo de ar no seu rosto, e com isso então refrescar mais, né? Outra diferença é na chuva, né? A chuva com a bolha alta, a água acaba parando na viseira do capacete, dificultando a visibilidade, né? Então você pode abaixar a bolha nessa situação, o fluxo de ar remove a água do capacete e aí você consegue melhorar a sua visibilidade nessa situação. Então essas são coisas que tem algum diferencial, né, com relação a outras motos também Big 3. Então a Tiger é um pouco mais equipada, né, vamos dizer assim, a média de Big 3 que tem no mercado. E isso acaba te deixando mal acostumado, né? Bom, agora com relação a Himalaia, né, ela tem um ABS na frente e na traseira que não desliga, né? Tem até uma manhãzinha lá, você pode colocar no cavalete, engatar primeiro, deixar a roda girar em falso na traseira. Ela vai perceber que a roda dianteira está parada e a traseira está girando, vai dar um conflito ali e ele acaba desligando o ABS. Então é uma forma de você poder ter esse recurso, né, de desligar o ABS sem fazer nenhuma gambiarra, né? Mas fora isso, né, o ABS e injeção eletrônica. Então é uma moto muito mais simples, né? Não tem nenhum tipo de ajuste, tem pré-carga na mola traseira, mas fora isso aí não tem nenhum tipo de ajuste, né? Então é uma moto muito mais simples, potência muito mais limitada, né? Resposta no motor bem mais limitada. Então vem a pergunta, né? Agora, daria para ficar só com a Himalaia, né, e não ter uma Big Trail? A resposta para isso seria um depende, né? O que você quer fazer com a moto, né? Na verdade, para quem usa na cidade, definitivamente, né? A Tiger na cidade não é uma moto prática, né? É uma moto pesada, o centro de gravidade dela é relativamente alto, né? Ou seja, qualquer inclinação ali você precisa ter perna para segurar ela, ou deixa ela cair, né? Porque ela realmente é uma moto pesada, né? Se tentar segurar ela acaba resultando aí em alguma... pode até machucar, né? Machucar a coluna, né? Machucar a perna, alguma coisa assim. Então para a cidade eu acho que a Himalaia ela definitivamente é uma moto muito mais prática, muito mais versátil, né? Na terra é outro lugar também onde a Himalaia se destaca. O centro de gravidade mais baixo, peso menor, deixa a moto muito mais agradável de se andar na terra, principalmente quando a estrada de terra ela tem dimensões pequenas, né? Uma estrada estreita, com muita subida, meio trancada, né? Então é mais interessante do que a Tiger nesse aspecto. Agora, quando chega no asfalto, né, na viagem para longa distância, aí não tem jeito de dizer que a Himalaia consegue competir com a Tiger, né? A Tiger ela desenvolve muito melhor, muito mais confortável, né? E te dá uma segurança muito grande para você rodar na estrada, e além disso você consegue desenvolver melhor, né? Por exemplo, eu fiz uma viagem recente aí para Brasília, foi um bate e volta a Brasília, fui um dia, trabalhei lá durante um dia e voltei no outro, né? Então, saindo ali de Santa Rita são mais ou menos
1000 quilômetros por percurso, né? 1000 para ir, 1000 para voltar. E eu fiz isso aí em mais ou menos 12 horas de viagem, saindo em linha reta, né? Sem dormir no caminho. Então a Tiger me permite fazer isso com bastante conforto. Eu chego do outro lado lá bastante inteiro, né? Sem dor no corpo, sem estresse, sem passar nervoso, né? E para esse caso então a Tiger é bem mais interessante, né? A viagem de longa distância com garupa também é outro cenário onde a Tiger tem uma larga vantagem, né? E principalmente para segurança, né? E também para o conforto do garupa. A minha esposa ela gosta de andar na Himalaia. Quando a gente viaja com a Eva, como a gente está fazendo hoje, né? Saímos de Santa Rita do Sapucaí e viemos para São Sebastião da Grama. São mais ou menos aí 3 horas de viagem, 200 quilômetros mais ou menos. Então nessa viagem aqui ela fica super feliz de andar na Himalaia, né? Agora quando a gente vai para mais longe, ela já começa a sentir um pouco mais, né? Um banco mais estreito e também a posição da perna, né? Fica tudo mais encolhidinho, né? Tem menos espaço ali entre o piloto e a garupa. Então isso aí tudo acaba restringindo um pouco o conforto, né? E a capacidade de carga, né? Na Himalaia, já percebi já quando se coloca muita carga nela, ela sente um pouco mais a subida, né? Não consegue se desenvolver tão bem quanto quando ela está sem carga, né? Enquanto que na Tiger você pode pôr o que quiser naquela moto lá que não faz diferença do ponto de vista de desempenho, né? A moto não sente peso, né? Ela tem muito mais potência do que você consegue efetivamente usar, né? Então em longa distância, viagens de longas distâncias, a Tiger com garupa, né, e carregada, a Tiger ela é de fato uma moto muito superior, né? Aí a pergunta que fica, né, é o seguinte: daria para ficar só com a Himalaia, né? Com o uso que eu faço dela, né? Eu viajo para longa distância, eu costumo fazer viagem aí pela sul da América, pela América do Sul, né? Desculpa, pelo sul da América do Sul. Agora eu estou indo para o norte, mas na América do Sul em geral. E sempre fiz essas viagens com Big Trails, né? Tem aí até os fotolivros que eu costumo fazer dessas viagens. Vou deixar os links aí na descrição do vídeo, para quem quiser fazer o download, saber um pouquinho sobre como é o dia a dia de uma viagem dessa, né? Então nesse cenário aí eu não me vejo sem a Tiger, né? Ou sem uma Big Trail mais confortável, né? Essa próxima viagem que eu vou fazer vai ser uma viagem longa também, vão ser mais ou menos 30 dias. Eu vou até o norte, até o Machu Picchu, depois vou entrar no Peru e volto pelo norte ali da Argentina, né? Passando ali pela Bolívia também. Então essa viagem vai dar mais ou menos uns 12.000 quilômetros perto disso. E essa viagem minha esposa não vai poder fazer comigo, vou fazer sozinho. Então eu decidi ir com a Himalaia, porque estou indo sozinho, né? Se minha esposa fosse comigo, eu iria com a Tiger, né? Então isso é uma coisa ocasional agora. Esse ano não vai dar para ela ir comigo, mas nos próximos anos ela vai comigo, né? Então eu não me vejo fazendo essas viagens sem ela. E aí a Tiger é a moto mais adequada para essa situação. Agora, dá para ir para esses lugares com a Himalaia, né? A gente já viu vários casos que sim, né? Ou seja, a moto não importa muito, né? Você consegue ir para Ushuaia, para Atacama, né? Qualquer moto, né? A gente tem um monte de exemplos de pessoas fazendo essas viagens com Pop 100, né? Com Bis, com várias outras motos pequenas, né? Então, ou seja, a moto não te limita nesse deslocamento, né? Mas a questão de fato do conforto. E aí no meu caso específico, mais no caso do conforto e segurança da esposa, né? Então eu diria o seguinte: dá para fazer tudo que a Tiger faz com a Himalaia. Ela não é uma moto que vai te limitar nesse aspecto. Vai te exigir um pouco mais de tempo. Talvez aí você não consiga fazer lances muito longos, né, de uma vez só, né, de 1.000, 1.200 km num dia. Talvez isso aí você tenha que quebrar em duas, né? Se bem que já tem aí alguns casos, né, como o Bressan, que já fez 1.100 km no dia, o Otávio já fez mais de 800
num dia também com o Himalaia, mas eu não vejo isso aí como sendo algo sustentável em vários dias numa viagem, né? Então talvez seja mais interessante aí quebrar esses trechos, né, em 2 ou 3, né, 400, 500 km por dia aí na média, para você também poder curtir a viagem, né? Senão fica só se desgastando o tempo todo, e aí chega um ponto aí que enche o saco, e aí você acaba fazendo os trechos por obrigação e não por prazer, né? Mas acho que reduzindo os intervalos consegue aí fazer uma coisa mais interessante. Então, ao meu ver é isso, né? Resumindo aí, eu acho que a Tiger Explorer ela é uma moto excelente para você fazer viagens longas, é uma moto segura para esse cenário. Mantenho ela por essa razão, né? Quando eu preciso fazer viagens mais longas em um tiro só, sem dúvida é a moto que eu escolheria para sair da minha garagem, né? E enquanto que a Himalaia ela complementa esse cenário aí com a melhor mobilidade urbana, melhor locomoção na terra, até mesmo mais diversão na terra, né? E possibilidade também de fazer viagens, né? Não tem nada nela que restringe a fazer viagens, com essa consciência, né, de que ela desenvolve bem menos e que você vai precisar aí talvez de um intervalo maior, um tempo maior para percorrer uma viagem de mesma distância, né? No meu caso aí com a minha esposa na garupa, eu me limitaria aí a trechos de 300 quilômetros, no máximo 400 quilômetros por dia, porque senão o desgaste nela seria já muito grande, né? Então uma viagem dessa de 12 mil quilômetros, ela acabaria demandando aí uma quantidade de dias maior para ser realizada, né? Maior até mesmo do que aquilo que eu tenho disponível, né? Então sozinho eu já percebi que com a Himalaia eu consigo deslocar aí 600 quilômetros relativamente tranquilo. Então eu estou mirando nisso, né? Na minha viagem próxima eu estou mirando aí trechos de 600 quilômetros no máximo, tipicamente menos que isso. E vamos ver o que vai dar, né? Vou fazer a viagem primeiro, acho que depois da viagem vou poder falar isso com mais propriedade. Mas pelos relatos que eu já vi de outras pessoas, especialmente do Otávio e do Bressan, eu acho interessante aí, eu acho que ela é uma moto interessante também para viagens longas, desde que você esteja sozinho, tá? Então é isso, pessoal. Achei a ideia aqui é só tentar esclarecer aí, né, quem tá com uma Big Trail na garagem, pensando na Himalaia para substituí-la, né? Talvez aí fazer um downsizing para poder economizar um pouco na manutenção, economizar um pouco no seguro e ter uma moto aí que preencha as principais lacunas, né? O meu comentário final é que sim, ela é possível, mas você vai abrir mão de bastante coisa, né? Abrir mão de muito conforto, vai abrir mão de muito desempenho, né? E vai ter economia associada, certo? Espero que eu tenha ajudado aí a esclarecer um pouco mais essa questão. É isso aí. Abraço, pessoal.